Bom dia, pessoal, começando mais uma aula de matemática, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre frações, tá bom? Esse capítulo é todo sobre frações, tá bom? Só que hoje a gente vai estudar fração de uma quantidade na página 107, tá bom? Atividade prática a gente vai fazer a 107 e a 108 e do livro complementar a gente vai fazer a página 29 e 30, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar na prática para vocês como a gente vai responder essa atividade de hoje. Vamos lá. Ok, gente, aqui estamos, página 107. Vamos falar hoje, continuar falando, na verdade, né, sobre frações, só que a gente vai ver agora a fração de uma quantidade, tá bom, gente? Vamos ver aqui como é que a gente calcula algumas situações, né, de uma fração, quanto é que a gente tem, certo? Nós temos alguns problemas envolvendo frações e a gente vai calcular a quantidade, tá, que significa cada fração nesse determinado problema, tá, gente? Como eu falei para vocês, se vocês pararem, né, focarem para prestar atenção, não é tão difícil, tá? Mas se levarem na brincadeira, como vocês costumam levar algumas situações, vai complicar para vocês, porque como eu falei, já é um pouco difícil a gente trabalhar esses assuntos aqui pela internet, tá? Porque cara a cara, tirando as dúvidas, é bem mais fácil, tá? Então eu preciso que vocês prestem atenção, que vocês foquem, tá? Tenham atenção redobrada nessa parte aqui, tá bom, gente? Para que não fique complicado. Vamos lá. Fração de uma quantidade. Márcia fez 40 trufas. Ela recheou 1/8 delas com morango e 7/8 com maracujá. Veja como Ivana e Danilo fizeram para calcular quantas trufas de cada recheio ela fez. Ok, gente, ó, nós temos no total de 40 trufas, foi recheado 1/8 delas de morango e 7/8 com maracujá. Eles vão calcular a quantidade de trufas de cada fração, ou seja, por isso fração de uma quantidade, tá? A gente vai calcular agora quantas trufas no total tem essa fração aqui e quantas trufas tem essa fração aqui, tá? A gente vai descobrir como calcular isso agora, gente, ó. E aí temos um exemplo aqui que eles já deram, tá bom? Para saber quantas trufas o morango nossa avó fez, calculei 1/8 de 40, que é a mesma coisa, que é o mesmo que 8 partes de 40. Gente, para você calcular, por exemplo, quanto equivale o total, quanto equivale cada pedaço, tá? Quanto equivale cada pedaço de uma fração, você faz divisão, tá? Fração, gente, é a mesma coisa que divisão, certo? Então, como assim? Se eu tenho 40 trufas, tá? E ela foi dividida, e eu tenho aqui 1/8 de 40, eu tenho 1/8 de 40. Eu quero saber quanto equivale cada oitavo, tá, gente? Cada parte dela. Então, como é que eu faço? Eu divido 40, tá? Eu vou dividir 40 por 8, para mim saber quanto equivale cada 1/8, certo? Para calcular 1/8 parte de 40, fiz por 40 dividido por 8, que é igual a 5, tá? Portanto, nossa avó fez 5 trufas com recheio de morango. É simples, gente. Para você calcular quanto equivale cada fração, cada pedaço, né, dessas trufas, é só você dividir o valor que você tem, no caso 40, pelo denominador, gente, sempre pelo denominador, porque o denominador significa a quantidade de pedaços que foi separada, a quantidade de pedaços em que foi dividida a determinada coisa que você está dividindo, tá? Qualquer uma pizza, qualquer coisa, tá? Se você dividir em partes, um queijo, um bolo, qualquer coisa que você dividir em pedaços, em fragmentos, são frações, tá, gente? Para a gente descobrir isso, a gente calcula o valor total, que no caso era 40, pelo denominador, que é 8, tá? No caso deu 5, tá bom? Agora, e aí, gente, aqui complica um pouquinho mais, ó. Para saber quantas trufas de maracujá nossa avó fez, calculei 7/8 de 40. Como 1/8 de 40 é igual a 5, ó, eu já sei que o valor do oitavo é 5, né? O valor de 1/8 de 40 é 5. Então, 7/8 de 40 é o mesmo que 7 vezes 5, tá?
Se eu sei que 1/8 é 5 e eu tenho que calcular 7/8, é simples, eu vou calcular 7 vezes 5, tá? Que é igual a 35. Portanto, nossa avó fez 35 trufas de maracujá, ok? Na prática, aqui na atividade, vocês vão ver como é mais simples ainda, tá? Ó, Gilmar comprou uma cartela com 30 ovos. Ele vai utilizar 1/6 desses ovos para fazer um omelete e 3/5 para fazer quindinhas. A letra A pergunta o seguinte: quantos ovos Gilmar vai utilizar para fazer omelete? Eu quero calcular, gente, eu vou calcular primeiro quanto é 1/6, tá? Quanto é 1/6 de 30, tá bom? 1/6 de 30 eu vou calcular. Como é que eu faço isso, gente? Eu vou dividir 30, ok. Deixa eu apagar aqui. Eu vou dividir 30 ovos por 6, que é para me saber quanto é 1/6 de 30, certo? Eu vou descobrir quanto é 1/6 de 30. Eu vou dividir 30 por 6, que é a quantidade que ele vai fazer de omelete. Então você faz aqui 30 vezes, aliás, 30 dividido por 6. Simples, tá? Resposta da A, 30 dividido por 5. Já achei a quantidade do sexto. Quantos ovos Gilmar vai utilizar para fazer os quindins? Ele vai utilizar 3/5, tá? Para fazer quindins. Se, gente, eu sei que cada cesto vale 5 ovos, não é isso? Eu já sei a quantidade que eu dividi aqui, 30 por 5, então a quantidade que der aqui, o valor que der aqui, eu vou multiplicar, ok? Eu vou multiplicar. Não, primeiro eu preciso descobrir, senhoras e senhores, calma. Eu preciso descobrir quanto é que vale 1/6, ok? Quanto é que vale 1/6. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou dividir quanto é que vale 1/5, tá, gente? Ó, aqui é quinto, calma aí, tava só confundindo. Aqui é quinto e aqui é sexto. Essa A aqui eu descobri o valor do sexto, então esquece. Essa A aqui já acabou, tá? Eu já descobri o valor do sexto. Na B eu preciso descobrir primeiro o valor do quinto, então eu tenho que fazer o mesmo processo. Eu vou dividir 30, só que agora eu vou dividir por 5, tá? Que é para mim saber primeiro o valor do quinto, quanto é que vale 1/5 de 30, tá? Depois que eu descobrir quanto é que vale 1/5 de 30, eu vou multiplicar esse valor do quinto por a quantidade, pelo numerador aqui que é 3, né? Ele quer fazer 3/5. Então aqui, gente, ó, deixa eu explicar para vocês essa porque ficou um pouco complicado, tá? Primeiro eu vou descobrir o valor do 1/5, certo? Então eu vou fazer, gente, 30, que é a quantidade total de ovos, tá? Eu vou responder essa B porque eu confundi vocês aqui no primeiro, na A, então eu vou logo responder ela, tá? Ó, eu vou descobrir o valor do quinto, que é 30 dividido, tá? Por 5. Tá aqui o sinal de dividir, 2 pontinhos, tá, gente? Não vai ficar os 2 pontinhos. Ok, vou colocar aqui 30 dividido por 5, tá? Que é o valor do quinto que eu quero saber. 30 dividido por 5, gente, é igual a 6, não é isso? Igual a 6. Então eu sei que 1/5, gente, 1/5 de 30 é 6, tá? 1/5 de 30 é 6. Para fazer os quindinhos, ele vai utilizar 3/5. Então, se 1/5 é 6, gente, ele vai fazer 3 vezes 6, tá? Que vai dar igual. Esse meu teclado aqui tá um pouco bagunçado. Calma aí. Tá, deixa eu apagar aqui, fazer um sinal de igual bonitinho. Não vai dar. Tá, deixa eu colocar aqui igual 30 vezes 6, gente, vai dar, aliás, 30 vezes 6, não, 3 vezes 6 ou 6 vezes 3 da mesma coisa, vai dar igual a 18, não é isso? 18.
Ok. Então, gente, para fazer os quindins, ele vai utilizar 18 ovos, tá bom? Entenderam mais ou menos aí como é que funciona, gente? Toda vez que quiser saber a quantidade do quinto, da fração, primeiro eu vou dividir o valor inteiro, tá? O valor inteiro pelo numerador, pelo denominador, para me descobrir quanto é que vale a fração, tá? Depois eu multiplico a quantidade do numerador, a quantidade de vezes que ele vai utilizar essa fração para me descobrir quanto é, certo? No caso aqui, ele vai utilizar 3 quintos de 30. Então, primeiro eu fiz 30 dividido por 5 para me saber quanto é que vale 1 quinto, tá? De 30. 1 quinto de 30, no caso, vale 6, né? Que é 30 dividido por 5, 6. Ele ia utilizar 3 quintos, então eu fiz 3 vezes 6, que dá igual a 18 ovos. Ok? Vamos para a próxima. Sempre desse jeito, gente. Vamos aqui, ó. Marília e Mateus estão viajando para a cidade em que vivem os pais de Marília. Veja, tá aqui, ó. Vamos viajar o total de 600 quilômetros até a cidade onde moram meus pais. Já completamos 7/12 do trajeto. Lembrando que quando passa de 10, gente, a gente fala os dois números normal e acrescenta o avos, tá? 7/12. Quantos quilômetros eles já percorreram? Vamos nós, gente. Como é que a gente faz essa daí, ó? Mesmo processo que a gente fez nas primeiras, tá? Primeiro, vamos descobrir o seguinte. Ele quer saber quantos já percorreram, tá? Quantos quilômetros já percorreram? Eles percorreram 7/12. Eu preciso descobrir quanto é que vale 1/12 de 600 primeiro. Preciso descobrir isso. Como é que eu faço isso, gente? Eu divido os 600 por 12. Para mim descobrir quanto é que vale 1/12 de 60, ok? Depois eu vou descobrir quanto é que vale 7/12. Então eu vou dividir 600 por 12. Eu vou só formar aqui, mas eu não vou responder essa, tá, gente? Vocês vão responder 600 dividido por 12, tá? Pronto, dividido por 12. Descobrir o valor. Quando eu descobrir o valor, eu vou multiplicar o 7, que é a quantidade que eles já andaram, que é 7/12. Tá? Quando eu descobrir quanto é que vale 1/12 de 60, eu vou multiplicar 7 vezes esse valor aqui que eu achar, tá, gente? O valor do avos. Então, vocês vão achar primeiro quanto é que vale um avos, coloca aqui o valor, achou o valor, você vai multiplicar 7 vezes esse valor que você achar aqui, tá? Achou esse valor aqui, você multiplica 7 vezes, até colocar aqui, 7 vezes, sinal de vezes, esse valor aqui, ó, que você achar, tá? A setinha, 7 vezes esse valor aqui que você achar. E você vai descobrir quanto eles já andaram, beleza? Aí você coloca aqui o resultado. Por quê? Porque você vai precisar desse resultado aqui para responder a B, certo? Ó, você vai precisar desse valor aqui, senhoras e senhores, para responder a B. Vamos nós. Seguinte, quantos quilômetros ainda faltam para eles chegarem à cidade onde vivem os pais de Marília? Essa é fácil, gente. A B você vai fazer uma subtração simples, tá? Não tem nada de dificuldade isso. Você vai fazer uma subtração. Por que uma subtração? Porque eu sei o valor, a distância que é de 600 quilômetros, né? A cidade dele. Na A eu descobri quanto eles já andaram. Então eu vou fazer 600 menos o valor que eles já andaram, tá? 600 menos o valor que você achou na A. Moleza, uma subtração simples, ok? Vamos para 6. A 6 é o seguinte, ó. No mês passado, o consumo de água de um colégio foi de 360 metros cúbicos de água. A meta para este mês é consumir no máximo 18 avos do total consumido no mês passado, tá? Vamos lá. Quantos litros de água foram consumidos nesse colégio no mês passado? Gente, essa A aqui não tem nada de fração, tá? A gente vai fazer algo que a gente aprendeu lá quando a gente estava estudando sobre metros cúbicos, tá? Não sei se vocês lembram. 1 metro cúbico de água, gente, 1 metro cúbico de água vale 1000 litros, ok? 1 metro cúbico de água é igual a 1000 litros.
Se eu sei que 1 metro é 1000 litros, então eu vou multiplicar 360 vezes 1000 para me descobrir primeiro quantos litros foi consumido, né? Porque aqui está falando metros cúbicos, não fala a quantidade de litros. Então eu vou transformar esses metros cúbicos em litros primeiro, que eu multiplico 360 vezes 1000, porque 1 metro cúbico vale 1000 litros, tá? Quando eu achar o resultado de 360 vezes 1000, que é aquela continha que eu ensinei vocês a fazer, né? Você repete o 360 e pega os zeros do 1000, ok? E aí você achou o resultado da A. Pronto, a A é só isso, tá? Não precisa fazer mais nada na A. Aí o resultado que você achou na A, você vai precisar para responder a B. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade aqui de 11. A meta para este mês é consumir no máximo 11/18 do total consumido no mês passado. Então a gente vai descobrir quanto é 11/18 do valor que a gente achou na A. Até eu já ia falando o valor aqui, mas eu não posso porque senão vocês não vão saber o resultado da A, tá? Ele quer saber quanto é 11/18 do valor que você achou na A. Como é que a gente faz isso, gente? A gente vai pegar o valor que a gente achou aqui na A, tá? E vai dividir, lembre-se disso, o valor que você achou aqui na A, o resultado da A, você vai dividir por 18. Que é para mim saber quanto é que vale 1/18 desse valor aqui, ok? Para mim saber quanto é que vale 1/18 desse valor aqui, ok? Então eu vou dividir o valor que você achou na A por 18, ok? Vamos lá, não perca o foco, gente, compreendam aqui. Fez a divisão do valor que você achou na A por 18, você vai ter um resultado. Esse resultado que você achou aqui, certo? Você vai multiplicar ele por 11, que é para mim saber quanto é 11/18, tá bom? Vamos lá, recapitulando. Você vai dividir o valor que você achou um valor aqui na A, você vai dividir por 18, ok? Achou o valor da divisão, você vai multiplicar por 11, tá bom? Você vai multiplicar por 11, que é para você saber quanto é 11/18 desse valor aqui, que é o máximo que você pode ser consumido, tá? Ok, gente. É isso, senhoras e senhores. Eu acho que tem do complementar também, né? Tem 2 páginas do complementar. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês também. Vamos nós. Ok, gente, estou aqui na página 29 do complementar, que é a continuação dessa atividade que a gente acabou de explicar. 29 e 30. Só que a página 29 e 30, gente, tá falando sobre massa, sobre medida de massa, ok? Então é o seguinte, ó, essa página aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão deixar ela, não precisa responder ela agora, tá? Deixa essas 2 páginas em branco, gente. E eu vou responder junto com vocês na aula ao vivo. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque eu acabei de explicar sobre fração, tá? Sobre frações de quantidade, que eu já acho que é um pouco complicado para vocês entenderem. E aí se a gente for misturar aqui com massa, tá? Eu acho que vai bugar aqui um pouquinho a cabeça de vocês. Faz o seguinte, deixa essas 2 páginas em branco e a gente vai responder elas junto na aula ao vivo, ok? A gente vai responder essa atividade aqui da 29 e 30 juntos na aula ao vivo, para mim não explicar aqui de novo sobre medida de massa e vai bagunçar a cabeça de vocês. Foquem aí, gente, na atividade do didático falando sobre frações, tá? Eu quero que vocês gastem toda a energia de vocês nas frações, tá bom? Pode focar lá, deixa aqui esse complementar que a gente faz na aula ao vivo, ok? Então vamos lá, responda a atividade sobre frações. Pode deixar o complementar aqui que a gente faz na aula ao vivo, ok? Então vamos lá. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo.